Que o terror é um gênero que nunca deixa as suas franquias descansarem por muito tempo, isso todo mundo já sabe, já que todo ano uma saga do horror volta. Volta ou com um reboot ignorando todos os filmes menos o primeiro, ou com um remake contando a mesma história só que com um novo olhar, e também com uma prequel, que é algo que estão aderindo bastante. Mas sempre estão retornando, e neste vídeo aqui irei falar de 5 franquias do terror que estão retornando com novos filmes. E sem muita enrolação, bora lá. A Atividade Paranormal foi um dos maiores marcos do terror, não sendo um dos primeiros found footages, porque uma década antes já existia alguns filmes do subgênero, como A Bruxa de Blair e Holocausto Canibal, mas com certeza foi o que mais popularizou esses filmes found footage. A franquia ganhou mais 6 continuações, incluindo uma continuação em Tóquio e um reboot em 2021. E, recentemente, foi confirmado um novo filme da franquia Atividade Paranormal, com o único diferencial de que quem está na produção é James Wan, criador da franquia Invocação do Mal e Sobrenatural. E o que isso quer dizer? Absolutamente nada. James Wan está produzindo mais de 20 projetos simultaneamente, além de que só pelo cara estar envolvido na produção não é a garantia de que o filme vai ser bom, pois tudo depende do diretor. E o novo diretor é Ian Tusan, onde ele só dirigiu um filme que ainda vai ser lançado, inclusive esse filme dele que ainda não foi lançado está bem hypado, porque além de ter uma premissa interessante, a tão amada empresa A24 adquiriu esse projeto por uma quantia milionária, o que é uma coisa rara considerando que é um filme de um diretor estreante. Então será que o filme é tão bom assim para pagarem por um preço tão alto? Bem, só saberemos quando lançar. Retornando à Atividade Paranormal, não sabemos de nenhum detalhe sobre a trama, então não sabemos se vai continuar a mesma história dos primeiros 6 filmes ou se vai fazer igual o reboot de 2021, onde uma história totalmente isolada que se passa no mesmo universo. Mas já foi confirmada uma data de lançamento, para 21 de maio de 2027. Agora, uma outra franquia do terror que está retornando, e essa franquia eu duvido que você tenha visto todos os filmes, que é a franquia Amityville. Sim, a tão famosa casa de Amityville irá retornar com um novo projeto, mas aí tem uma coisa inusitada, pois parece que está havendo 2 filmes de Amityville sendo produzidos simultaneamente. Não é como se fosse uma continuação do outro, não é o que parece. Parece ser 2 obras isoladas uma da outra que vai contar sobre a tão infame casa de Amityville. Eu até considerei a hipótese de que não são os 2 filmes, e sim que são o mesmo projeto que foi passado para outros realizadores, mas não, parece que é realmente 2 filmes novos da franquia Amityville. O primeiro projeto de Amityville será dirigido pela mesma dupla do terror Deadstream, que foi um filme bem elogiado quando lançou, e o segundo projeto está na mão de Dave Sandberg, diretor dos 2 filmes Shazam e também do excelente Annabelle 2. Mas também não é como se fosse uma loucura 2 filmes Amityville estarem em desenvolvimento, já que a franquia Amityville, por mais que tenha 11 filmes oficiais, tem mais de 40 onde não são oficiais. E por que isso acontece? Porque Amityville é o nome de um local, então não há direitos autorais por cima do nome. Então você aí, dentro de sua casa, pode fazer um filme e colocar como sendo de Amityville, que não vai dar em nada. Por isso, tanto filmes picaretas e de qualidade questionáveis. Agora, por qual Amityville estou mais curioso? Confesso que ainda não assisti Deadstream, estou devendo muito esse filme, mas o Amityville do Sandberg é o que eu estou mais querendo ver, pois ele provou que consegue aproveitar muito bem o espaço de uma casa para criar um terror fenomenal, e vimos isso em Annabelle 2. Então eu estou bem ansioso para o retorno dessa saga. Outra franquia de terror sobrenatural que está retornando é Sobrenatural, com seu 6º filme. Dirigido por Jake Buchheise, que dirigiu o filme Vem Brincar 2020, ainda não temos nenhum detalhe sobre a trama, a única coisa que sabemos é que as gravações já foram encerradas e que o filme vai contar com o retorno da personagem da Elisa Rainer. Assim como o Amityville, essa também é uma franquia que está com 2 filmes para ser lançado, este 6º aqui e também o spin-off chamado Thread, Uma História Sobrenatural, onde as informações que temos é a trama, que vai contar sobre um casal que recorre a um feitiço para viajar no tempo na esperança de impedir a morte da filha, mas este é um spin-off que ainda está em pré-produção, ou seja, ainda nem começou a gravação, então não há nenhuma data. O único que tem data mesmo é o 6º filme, que vai lançar dia 21 de agosto de 2026. E já que comecei essa lista com Atividade Paranormal, que é a franquia de terror found footage com mais filmes, agora uma franquia que tem como primeiro filme um dos mais importantes não só para o cinema de horror, como para o cinema como um todo, e que infelizmente não conseguiu emplacar uma franquia de grandes filmes, que é A Bruxa de Blair. Após o terceiro e último filme tendo sido lançado em 2016, foi confirmado um novo A Bruxa de Blair, e claro, com produção do James Wan. Ainda não temos nenhum detalhe, nem sobre enredo, nem sobre realizadores, nem mesmo se é um reboot, que meio que continua o primeiro filme, igual o filme de 2016, ou se é uma reimaginação do filme de 99, nada. Só sabemos os produtores, que são James Wan e Jason Blum. O filme ainda nem está em produção, nem em pré-produção, então não há nenhuma data de estreia. Última franquia do terror que está voltando à lista, e essa é uma saga que com certeza todo mundo está esperando o retorno, e que finalmente vai ocorrer, que é Sharknado. Sim, após o suposto encerramento da franquia em 2018, um 7º filme da saga já foi confirmado. E o que vai ter diferente dos outros 6 filmes? Simples, este vai ser o filme de origem. O filme vai mostrar Finn e a April adolescentes enfrentando o primeiro Sharknado. O que não faz muito sentido, já que no final do último filme foi revelado que os protagonistas conseguiram impedir todos os Sharknados, então agora eles vivem um mundo onde nunca ocorreu esse fenômeno não tão natural assim de tornados com tubarão.
Ou pode levar isso antes do sexto filme, sendo realmente uma prequel do primeiro Sharknado. O que também não faz sentido, a não ser que no final deste novo filme, o Finn e a April batem a cabeça e esqueçam totalmente que já enfrentaram o Sharknado na vida. Porque se esses dois personagens realmente já tivessem enfrentado o Sharknado antes do primeiro filme, a dinâmica toda seria diferente. Mas o que não faz sentido mesmo é eu em tentar buscar algum tipo de lógica em um filme do Sharknado. Peço desculpas. O diretor dos outros 6 filmes da franquia está de volta para comandar o 7º capítulo, então podemos ficar relaxado que o criador da parada toda está de volta. Ainda ninguém do elenco foi confirmado, mas é claro que vão ter que trocar os atores do Finn e da April, porque nesse filme eles são adolescentes. Mas eu não duvido nada que os caras fazem um fanservice de Sharknado, trazendo os atores que conhecemos de volta para agradar os 3 fãs de Sharknado ao redor pelo mundo. A estreia é prevista para 2026. E chegamos ao fim da lista. Ainda mais franquias a serem citadas, como Evil Dead e Invocação do Mal, então talvez eu ainda faça uma parte 3 dessa lista.